Eu sou Bear Grylls e vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta. Terei que vencer uma série de desafios em regiões onde você não aguentaria um dia sem as habilidades certas de sobrevivência. Agora estou no deserto de Mojave, um dos lugares mais quentes do planeta. Desta vez vou enfrentar o que há de pior na natureza para que possa mostrar como sobreviver nas regiões mais radicais da Terra. Minha equipe vai dar uma ajuda à Mãe Natureza para garantir que as condições sejam as piores possíveis. Vou experimentar a força brutal de uma inundação relâmpago e mostrar que suas reações são inúteis diante de uma cascavel mortal. Viu só? Uá! Como um relâmpago. Vou enfrentar uma imensa tempestade de areia artificial. São 160 quilômetros por hora! A prova de tudo. Qual é a altitude agora? Acabamos de passar de 7.000 metros. Entendido. Estou aqui no deserto para testar meu corpo em um dos ambientes mais hostis do planeta. Primeiro vou enfrentar uma queda livre de 9.000 metros, o salto mais alto da minha vida. Lá embaixo, no solo do deserto, as temperaturas giram em torno dos 40 graus, mas aqui em cima faz muito frio. A temperatura é de 36 graus negativos, mais frio do que eu imaginava, e ainda vamos subir um pouco mais. Em 10 minutos vamos atingir a altitude certa. Em 10 minutos. Enquanto subimos, a pressão atmosférica vai ficando tão baixa que sem um suprimento diário eu ficaria inconsciente em 20 segundos. Tenho que respirar apenas oxigênio para evitar que bolhas de nitrogênio entrem na minha corrente sanguínea, porque isto pode ser fatal. Na última vez em que estive a mais de 9.000 metros, foi no pico do Monte Everest. Para saltar nesta altitude, vou usar uma técnica das forças especiais para inserções secretas. Imitar a rota de voo dos aviões comerciais é uma tática de ocultação eficaz e permite que as tropas desembarquem rapidamente e passem despercebidas. É conhecida como alta altitude, baixa abertura ou halo. Legal, tá quase na hora. 2 minutos para saltar. A temperatura despencou para 40 graus negativos. Se eu sair do avião sem óculos, meus olhos vão congelar na hora. No solo do deserto, as temperaturas são de 40 graus. Eu vou sofrer uma mudança de temperatura brusca, uma diferença de 80 graus em menos de 5 minutos. Estou sendo monitorado para que a equipe possa medir meus dados durante a queda. Tá bom, vamos lá. Em 6 segundos eu atinjo a velocidade terminal. É impossível cair mais rápido que isso. E como nesta altitude o ar é mais fino, estou caindo a pouco menos de 320 km por hora. É a queda livre militar. É fantástico, chegando à altitude. 8.000 metros e caindo rápido. Essa técnica funciona por causa de múltiplos fatores. Alta velocidade, mínimo de metais e velocidade aerodinâmica que servem para enganar o radar. É fantástico! Isto torna a entrada dos soldados praticamente impossível de detectar. 1.800 metros, preparar para pousar. 1.500, 1.300 e vamos lá! O paraquedas reduz rapidamente minha velocidade para 35 km por hora e meu corpo sofre o impacto de 5G. Preciso me orientar aqui. Já consigo sentir o calor irradiando do solo do deserto. Tá, estou chegando. Este é o primeiro passo. E daqui a pouco chegamos à fase final. É preciso pousar em um lugar firme. Cheguei ao chão. Bom trabalho. A temperatura aqui embaixo é de quase 39 graus. É hora de tirar o equipamento de voo e seguir em frente. Preciso me reunir com a equipe em terra no local combinado. Cheguei! Vivo no deserto. Este é sempre um bom começo. Após o salto, uau, mas que salto! Minhas mãos estão extremamente geladas. E isso não é muito comum no calor do dia, no meio do deserto. O Mojave é um dos lugares mais quentes e áridos do planeta.
Mas nós vamos radicalizar ainda mais e tornar a situação a pior possível para mostrar a você como sobreviver quando a Mãe Natureza joga com todas as suas forças. Muito bem, estamos prontos para sair. Quando a situação fica difícil, manter-se vivo tem que ser seu principal objetivo. Vou me colocar no caminho de uma das situações mais temíveis do deserto que aterroriza todos os viajantes: a tempestade de areia. A tempestade de areia é um dos fenômenos mais imprevisíveis e violentos do planeta. Ela pode ter quilômetros de largura, quilômetros de altura e viajar a quase 200 quilômetros por hora. A equipe em terra foi para uma planície imensa e vazia. Locais abertos como este são ideais para as tempestades de areia porque o vento pode soprar pelo chão do deserto sem encontrar nenhum obstáculo. Vamos usar 4 máquinas de vento gigantescas para gerar nossa própria tempestade de areia e mostrar como estar dentro dela pode ser uma situação aterradora. Esta vai ser uma grande aventura. 202. Entendido. Estamos indo para o sudoeste. Ficamos no aguardo de novas orientações. Ele está bem. Eu sei como pode ser difícil sobreviver no deserto, mesmo quando o tempo está bom. Já enfrentei uma tempestade de areia antes e ela pode ser assustadora. Uma tempestade de areia forte pode movimentar milhões de toneladas de areia de uma só vez e percorrer centenas de quilômetros. Ela ocorre quando correntes de convecção criadas pelo calor intenso perpassam a superfície do deserto, levando consigo a areia. Uma tempestade de areia pode durar dias, cobrindo tudo que estiver em seu caminho com uma fina camada sufocante de pó. Agora, há apenas uma leve brisa, mas ela não vai durar muito tempo. Vamos criar uma tempestade de areia perfeita. Essas máquinas de vento industriais são muito fortes. Elas têm 240 cavalos de potência, geram ventos de 160 km por hora e produzem basicamente uma tempestade de areia com a força de um furacão vindo bem na minha direção. Quer saber se eu fico nervoso? É claro que eu fico. Eu vou ser atingido por uma tempestade de areia com a força de um furacão. E eu tenho medo de ser totalmente estraçalhado. Além disso, é muito fácil sufocar nesta coisa. Quando você é atingido por uma quantidade tão grande de areia, ela pode afetar os olhos. E já sofri muitos danos por causa do sol e do vento. Na última vez que fui ao oftalmologista, ele me disse: mude de emprego. E fique longe do vento. E fique longe do sol. Então eu espero que ele não assista a esse episódio. Mas tudo bem, vamos entrar lá, fazer o trabalho e sair. Mas não há dúvidas de que as tempestades de areia são ameaçadoras, então é preciso levá-las muito a sério. Lembre-se, se eu fizer 3 sinais claros, é hora de parar. Eu posso estar morrendo. Entendido. Tá, 5 minutos. Vou mostrar que com alguns conhecimentos básicos você pode sobreviver. Fiquem perto de mim quando ela nos atingir. Estamos prontos. Tá, vamos ligar os motores. As pás começam a girar e poucos segundos depois uma sufocante nuvem cheia de areia começa a se formar. Este é o sinal que qualquer viajante do deserto reza para não ver. Uma tempestade de areia vindo em sua direção. Não tem como fugir. Podem ter quilômetros de largura e viajar a 160 por hora. Você tem que parar e pensar bem no que vai fazer. O maior perigo é o sufocamento e a cegueira. Se você tiver o azar de se encontrar numa situação destas, tente não entrar em pânico. Cubra as vias respiratórias o melhor que puder. Tecidos de algodão como uma camiseta vão filtrar o ar. Não será um filtro perfeito, mas é o que você tem. E é melhor do que nada. Vamos entrar na tempestade. A nuvem cheia de areia é empurrada na minha direção com a velocidade de um furacão. A pior coisa a fazer nessa situação é correr para tentar atravessar a tempestade, porque ela pode durar horas e você vai acabar perdido e exausto. Você tem que virar de costas para ela, se abaixar e proteger as vias respiratórias.
Você vai ficar bem melhor aqui embaixo. Os grãos de areia são bem maiores perto do chão. Lá em cima, a areia é bem mais fina e ela pode acabar sufocando você. Então, fique abaixado. O vento em alta velocidade pode transportar entulho pelos ares e com a visibilidade reduzida a quase zero, você corre o risco real de ser atingido. Encontrar um abrigo pode fazer uma diferença enorme na sua capacidade de suportar uma tempestade de areia. Nós precisamos sair daqui! Vem comigo! Um afloramento rochoso é o lugar ideal para se abrigar, mas se não for possível, você tem que adaptar qualquer coisa que puder encontrar para ajudá-lo, mesmo que sejam os restos de um carro velho. Pode não ser bonito, mas é eficiente. Assim você vai se abrigar tanto do vento quanto da areia. E olha só isso! A velocidade aqui é de 160 km por hora, mas aqui ela diminui para 60. É uma diferença gigantesca que pode salvar sua vida. Agora você tem que parar e esperar. Essa é uma batalha entre sua resistência e a natureza. Mas a verdade é que se ela durar muito tempo, o deserto sempre vai vencer. Estou me submetendo a temperaturas extremas no deserto de Mojave. Fomos de 40 graus negativos nos céus para quase 40 graus no solo do deserto. Produzimos um dos mais violentos e imprevisíveis fenômenos da natureza, a tempestade de areia, para mostrar que mesmo com apenas os materiais mais básicos é possível sobreviver. Não deve haver nada mais terrível do que acabar em meio a uma tempestade dessas. Essa coisa pode durar dias. Ficar aqui embaixo realmente vai aumentar suas chances de sobreviver. Mas a verdade é que se ela durar muito tempo, o deserto sempre vai vencer. Mesmo assim, até mesmo a tempestade de areia mais violenta, uma hora acaba ou passa por você. A única coisa que você pode fazer é sobreviver enquanto ela acontece. É por isso Que eu detesto areia. Seria terrível passar hora após hora ali. Mas sabe, é isso que acontece nessas tempestades. Elas podem durar dias. É preciso proteger as vias respiratórias. Você vai perder algumas camadas de pele e vai doer um tempo. Isso acontece, mas pelo menos estará vivo. Nossa. Foi moleza. Agora vou mostrar como sobreviver a um evento catastrófico que, em média, tira a vida de 100 norte-americanos todos os anos. Nós vamos tentar produzir uma das armas mais letais do arsenal do deserto, a inundação relâmpago, e mostrar o que pode acontecer se montar seu acampamento no lugar errado. Um perigo inesperado do deserto é a água. É por isso que as inundações relâmpago podem ser letais. O dia pode estar lindo, com um céu claro como este, sem nenhum sinal de chuva, e pode ser atingido. Pode haver uma tempestade a 80 quilômetros de distância, e o primeiro sinal de uma inundação relâmpago é o barulho que ela faz. E depois, bam, você é atingido pela água. Pode olhar para um leito seco de rio, como este, e pensar, não é um mau lugar para um acampamento. Tem um pouquinho de sombra, é fresco, a superfície é plana. Mas você estará errado. Isso é um leito de rio por um motivo. Porque a água passa por aqui. Passei muito tempo da minha vida escolhendo locais para acampamentos, longe de leitos de rio para evitar as inundações. Mas desta vez vou mostrar as consequências devastadoras de tomar a decisão errada. Muito bem, está pronto.
As inundações relâmpago do deserto são particularmente mortais. Tempestades imensas podem derramar uma quantidade enorme de chuva em poucas horas e, por causa das rochas quentes do deserto, essa imensa quantidade de água simplesmente corre direto por ele. Uma tempestade na parte alta pode enviar uma parede de água cheia de pedras bem para cima de um acampamento sem nenhum alerta. A equipe vai produzir sua própria inundação relâmpago. Eles trouxeram 3 containers gigantescos com mais de 90 mil litros de água. A ideia é abrir as portas dos containers pouco acima do leito seco do rio onde estaria acampando. Quando as portas são abertas, 85 metros cúbicos de água serão jogados pelo desfiladeiro e estarão em cima de mim em poucos segundos. É preciso levar as inundações relâmpago a sério. E não é porque está no deserto e não consegue ver água, ou mesmo ver chuva, que as inundações relâmpago deixam de ser um perigo. Recentemente, 16 pessoas foram mortas nos Estados Unidos por uma inundação relâmpago. Calcula-se que uns 150 milímetros de água são suficientes para derrubar um homem e 600 milímetros conseguem movimentar um utilitário esportivo. E aqui há bem mais do que 600 milímetros de água. São 900 milímetros. Nunca subestime as inundações relâmpago. Tá legal, gente? Tudo pronto. Vamos lá. 80% das inundações relâmpago ocorrem durante a noite, quando você provavelmente estará dormindo no acampamento. O maior perigo para mim será quando a água for liberada, porque pedras como esta vão ser arremessadas em alta velocidade. Se eu for atingido, estarei encrencado, não é? Então este é um risco. O outro é ser derrubado pela água. Então, Nick, você fica aqui e Ross fica um pouco mais abaixo. Se eu for arrastado, você para. Tá bom? Certo. Agora vamos armar essa câmera aqui. Bear, como você está? Você está bem? Estou bem. Bom, o possível antes de ser atingido por uma inundação. Eu vou me deitar aqui e esperar pelo impacto. Eu não sei se é pior saber quando ela vai chegar ou não. Tá legal, gente. Eu tô pronto. Primeiro container. A cada porta aberta, mais água desce pela vala estreita. Segundo container. Terceiro container. Com os 3 containers abertos, 90 toneladas de água seguem na direção da minha barraca. A força da água arrebenta as estacas da barraca e me arremessa junto com a barraca pelo leito do rio. Em segundos, a barraca é arrastada por 30 metros. Só então a equipe de segurança pode entrar. Bear, você está bem, Bear? Tá tudo bem. Eu tô bem. Estou bem, mas foi por um triz. Ela me atingiu com uma força gigantesca. Eu já me safei por pouco de uma corredeira. E isso fez com que eu tivesse um respeito saudável pela sua força. Tenho um amigo que teve que retirar os corpos de uma mãe e seus 2 filhos de dentro de um rio. Foram pegos por uma inundação relâmpago dentro de seu carro e o veículo foi arrastado por quase 50 quilômetros, rio abaixo. Escolha com cuidado o lugar onde você vai passar a noite. Sempre tenha uma rota de fuga planejada e aprenda a reconhecer os sinais que mostram que a água passa por determinado local. Monte seu acampamento fora do leito do rio e nunca dentro dele, mesmo que o rio esteja muito seco. Esse é um bom lembrete, não é? Não acampe
em leitos de rio. Estou acostumado a enfrentar as regiões mais difíceis do planeta, mas desta vez minha equipe vai garantir que eu enfrente o pior que a natureza tem a oferecer. O animal mais mortal que há no deserto é a famosa cascavel. E agora nós vamos descobrir o que faz dela um animal tão letal. Estamos seguindo para o território das cascavéis e levando equipamentos altamente especializados. É só perguntar para as pessoas do local se elas levam a sério a ameaça das cascavéis. O que as torna tão mortais é a velocidade com que injetam o veneno. Seu ataque é mais veloz do que o olho humano pode acompanhar. A cascavel diamante do oeste é um animal muito agressivo e fica facilmente irritado. Seu chocalho característico é um aviso de que ela está pronta para atacar ou está se sentindo ameaçada. Normalmente a equipe costuma usar essas câmeras pequenas, mas desta vez vamos usar uma câmera especial porque queremos registrar a velocidade da cascavel, do ataque da cascavel. Ele é incrivelmente rápido. O tempo dela atacar, picar e então recuar pode ser inferior a meio segundo. E é muito mais rápido do que o olho humano pode ver. Então a câmera vai nos ajudar. Bom, antes de eu mostrar a velocidade do ataque dessas cobras, eu quero colocar essas botas aqui e também essa proteção. Se é uma coisa que aprendi nesses anos, foi a respeitar as cobras. Tá, estamos prontos. Muito bem, temos uma cascavel diamante do oeste aqui. E elas matam mais gente nos Estados Unidos do que qualquer outra cobra. E com esse barulhinho de chocalho, ela quer dizer para eu me afastar que ela está brava e pode injetar um veneno hemotóxico capaz de transformar meus músculos em uma sopa. E olha só a velocidade com a qual ela ataca minha bota. Muitas vezes os ataques acontecem quando caminhantes pouco atentos pisam em uma cascavel ou a perturbam no meio do mato. Eu só? Uá! Como um relâmpago. Se eu não estivesse usando as botas protetoras, agora estaria correndo o risco de morrer. A menos que conseguisse ajuda médica muito rapidamente. O ataque foi filmado com 1.500 quadros por segundo e dá pra ver que assim que ela toma a decisão de me atacar, ela empina a cabeça e mostra as presas. E mesmo antes de atacar, suas presas já estão liberando uma dose de veneno letal. Se ela tivesse atingido meu corpo, eu estaria com grandes problemas. A sensação é parecida com a picada de 2 agulhas hipodérmicas quentes imediatamente seguidas de uma dor excruciante e sangramento nos lugares perfurados pelas presas. E embora meus reflexos sejam rápidos, eles não são páreo para esta cobra. Do momento em que ela toma a decisão, todo o processo dura menos de meio segundo. Mas nesse período, o cérebro recebe a mensagem de que você está em perigo e leva mais um segundo para que você possa reagir. Se você não estiver usando a proteção adequada, será tarde demais. Eu quero que vocês se afastem um pouquinho, tá? Agora eu vou soltá-la para que ela possa voltar ao deserto. Mas não deixe que isso o impeça de desfrutar o deserto. Apenas tome cuidado se estiver andando em seu território e fique dentro das trilhas. Use um bom par de botas e calças e verifique o chão à sua frente. Se você cruzar o caminho de uma cascavel, tente manter a distância e deixe-a em paz. A maioria das picadas acontece quando elas estão sendo seguradas ou importunadas. Estou no imenso e árido deserto de Mojave. Mostrei que mesmo com os reflexos mais rápidos, é impossível escapar de uma cascavel. Mas esses não são os únicos animais com os quais você vai dividir o deserto. A noite traz novos desafios para o sobrevivente. Você terá que ser esperto para superar o comedor de carniça mais oportunista do deserto, o coiote. Qualquer lugar por aqui serve. Você tem que manter sua comida longe do acampamento e acima do chão. E não é só porque está dormindo no deserto que outros animais e
predadores também estarão. Sabe, aqui tem um monte de coiotes. Eles comem carniça e são espertos. Eles têm um ótimo olfato. Então, se conseguir comida, eles vão sentir o cheiro. Mas uma coisa simples como esta, 3 varas armadas, como um tripé, ajudam a colocar as sobras de comida no alto, longe dos coiotes. E eu tenho 2 câmeras com sensor de movimento infravermelho aqui. Vou armá-las e ver se algum animal vai tentar pegar esta comida. Tá armada, vamos deixá-la aí. Você deve deixar seus suprimentos a pelo menos 15 metros do lugar onde vai dormir. Pode parecer muito, mas por aqui há predadores maiores que o coiote, como a sussuarana. A última coisa que vai querer é atraí-las para o acampamento. Acho que de todos os tipos de ambientes do mundo, meu lugar preferido para passar a noite é o deserto. Aqui provavelmente não vai estar chovendo, é um lugar fresco e agradável. Durante a noite o céu é bastante limpo. Mas você também tem que entender que se vai dormir no deserto, vai dividir o acampamento com um monte de criaturas. E se não acredita, pegue uma lanterna. Ela não tem apenas luz branca, mas também tem esta luz negra. E eu posso garantir que se der uma olhada em volta, vai ver um monte de coisas. Essa luz negra, ela reflete a queratina do exoesqueleto dos escorpiões. É por isso que eles brilham e você vai vê-los. Pronto, ali. Tá vendo aquele brilho? É um escorpião gigante do Arizona, um dos escorpiões mais comuns nesses desertos. Vou colocar minhas luvas. O veneno deles não é mortal, mas se você for suscetível a picadas e coisas desse tipo, como eu, o que ficou claro lá no México, com a picada da abelha, você corre o risco de ter um choque anafilático. Por isso, vale a pena usar luvas. Dá pra ver como o seu exoesqueleto brilha. Ele fica bem brilhante. E o que ele tem aqui atrás, na ponta da cauda, é um ferrão. Mas os piores escorpiões são os menores, como os do gênero Centroroides. E há vários deles aqui por perto. Vamos procurar alguns deles. Olha aqui, é um Centroroides exilicauda. Ele tem provavelmente 1/3 do tamanho daquele outro escorpião. Mas este aqui é muito mais perigoso. Se você for picado por esse escorpião, vai sofrer 72 horas com uma dor excruciante. É como levar um choque. Ainda hoje, os cientistas não entendem muito bem como um ferrão tão minúsculo e uma quantidade de veneno tão pequena podem ser tão potentes. Não os subestimem só por serem pequenos. É neles que tem que ficar de olho. E olha só, estamos a apenas 5 metros do acampamento e esses bichos estão por aqui. Veja, tem outro ali, ó. Mas esta é a realidade. Se tiver que dormir aqui, será ao lado de escorpiões. E eles gostam de lugares aquecidos e de cantinhos e podem acabar embaixo do seu corpo ou dentro do seu saco de dormir. Por isso é essencial ficar próximo do fogo. Os escorpiões não gostam de fogo e isso vai te proteger. Estou suportando o terrível calor do verão do deserto de Mojave. Enfrentei uma inundação relâmpago mortal e mostrei que, independentemente do local onde acampe, aqui você nunca vai estar só. Agora quero ver se as câmeras que armei ontem à noite capturaram alguma atividade perto do meu estoque de comida. Peguei as imagens das câmeras com sensor de movimento. Vamos dar uma olhada. Elas foram acionadas algumas vezes. Vamos ver, olha só, pronto, visitantes. Olha só o coiote. Cheirando em volta, ele consegue sentir o cheiro da comida, mas não pode alcançá-la. Na verdade, ele também está fazendo xixi na vara. A questão principal é que esses coiotes são muito espertos. E como sobrevivente, seu trabalho é ser mais esperto que eles. E neste caso, a estratégia funcionou. Ficamos com a comida.
Todos os animais que encontrei estão adaptados ao seu ambiente. Aqui, em temperaturas extremas, não estamos adaptados, mas somos mais espertos. No deserto, a ameaça mais mortal não é a cascavel ou o escorpião, é a falta de água. E saber como encontrá-la vai salvar sua vida. Cada hora aqui é terrível. Usando um dispositivo de telemetria, vou medir meus sinais vitais enquanto saio em busca de água. Muito bem, tem uns 2 litros de água aqui. Mas no deserto, no calor do dia, somente andando, sem correr, nem se esforçar muito. Isto aqui é o mínimo que você vai gastar. Vou andar por 1 hora e ver quanta água consigo encontrar. E vamos ver se podemos compensar a perda. A temperatura do corpo é regulada por uma série de mecanismos que entram em ação no momento em que você tem que funcionar em condições extremas. Sobreviver no deserto é muito difícil. É uma batalha constante tentar conseguir a quantidade de água que você perde por estar aqui. Ao produzir suor, meu corpo consegue resfriar a temperatura da pele através da evaporação. Meu coração bate mais rápido e envia o sangue para as extremidades para regular a temperatura interna. Mesmo estando tão quente e com a gente andando sem parar, eu não estou suando tanto assim, porque assim que eu suo, o vento que sopra seca esse suor. Quando isso acontece, o corpo sua ainda mais. E é por essa razão que se perde tanta água. Eu vou cavar aqui, preciso da pá. Vou fazer uma destilação solar simples. Vou forrar o fundo disto aqui com plástico. E você precisa considerar que vai usar um pouco da sua energia para cavar esse fosso. Isso também exige que você tenha algo com o que improvisar no lugar do plástico. Como uma jaqueta ou qualquer coisa. Eu vou fazer xixi aqui. Se eu coletar o xixi no fundo desse jeito e cobrir com plástico, isso aqui vai ficar quente e a urina vai evaporar. E a água resultante será potável. Vamos usar a areia para segurar o plástico no lugar e colocar algumas pedras no meio para que a água pingue no recipiente quando o xixi evaporar. Vamos ver o que mais dá para encontrar. Você pode destilar a água de modo improvisado com plástico ou mesmo com sua jaqueta. Vamos para o desfiladeiro. Desfiladeiros rochosos são sua maior chance de encontrar água, que escorre, é coletada em lagoas e fica protegida da evaporação por causa da sombra das pedras. Na verdade, lá embaixo é um bom lugar para encontrar água. Este é um funil natural para a água da chuva que escorre pela rocha e se acumula aqui embaixo. E como aqui nessa parte há mais sombra, a água permanece por mais tempo. Vamos cavar bem aqui. A areia impede que a água escorra. E como ela está sempre na sombra, não evapora tão rapidamente. Olha só toda essa areia molhada. Mas o desafio aqui é extrair a água da areia. Bom, vamos pegar tudo isso. Aí é só torcer. Pronto, estamos conseguindo algumas gotas aqui. Não é muito, mas é alguma coisa. Mesmo umas poucas gotas de água da areia são preciosas neste lugar. Saber onde encontrar água é uma coisa que você só aprende com experiência e paciência. Depois que aprende, consegue ir direto para os lugares onde as chances de achar água são maiores. Beleza, vamos seguir em frente. Estou voltando para o dispositivo de destilação solar que fiz para ver se consegui coletar um pouco mais de água. Dá pra ver a evaporação acontecendo por baixo do plástico aqui. Provavelmente temos cerca de 1 centímetro de água. Não é muito, mas
A vantagem desse dispositivo é que você o prepara uma vez e pode continuar reutilizando. Contanto que tenha plástico, também pode fazer vários dispositivos. E é assim que começa a conseguir água suficiente para ter pelo menos uma chance de sobreviver aqui. Muito bem. Vamos voltar e ver o que conseguimos. Minha temperatura interna está pouco acima dos 38 graus Celsius. Se eu desidratar um pouco mais, a capacidade do meu corpo de suar será reduzida. E depois disso, é uma reação em cadeia. Minha temperatura corporal vai aumentar rapidamente até a zona de risco. E se ela ficar acima dos 40 graus, pode ser fatal. Então, com todas essas técnicas, para conseguir água, isto foi tudo o que consegui recolher. Bom, dá pra ver o quanto eu consegui coletar. E lembre que eu tive que trabalhar muito para isso. Tive que ser engenhoso. E isso aqui foi tudo que eu consegui. Mas este é o tanto de água que eu perdi. Uma quantidade 2 vezes maior do que a que coletei. E é por isso que a sobrevivência no deserto é tão difícil. A dura verdade é que a sobrevivência no deserto é dominada pela constante busca por água. Saber onde encontrá-la pode prolongar a sobrevivência. Sua prioridade todos os dias é encontrar o máximo de água possível e se manter em segurança. Estou mostrando como sobreviver ao terrível calor do deserto de Mojave. Já suportei o inferno de uma tempestade de areia artificial e mostrei que, em relação à água, você sempre estará lutando numa batalha perdida. Na natureza, cedo ou tarde, vai se deparar com grandes obstáculos naturais, sejam rios, cachoeiras ou penhascos. E sua sobrevivência pode depender da sua capacidade em atravessá-los. Estamos a caminho de uma das escaladas mais fantásticas dos Estados Unidos. Esta imensa cordilheira de arenito foi formada milhões de anos atrás. Enquanto o sedimento foi litificado e toneladas de lama e minerais foram compactados durante milênios, o antigo solo do oceano se transformou em floresta e depois em deserto, dando às rochas seu formato característico. A presença de água e animais atraiu o ser humano para essas montanhas durante milhares de anos. Hoje, esta região atrai alpinistas e caminhantes. Mas neste tipo de ambiente, sem o preparo correto, é muito fácil ter problemas. Este é um dos lugares mais fantásticos do mundo para escalar. Quando se começa, pode ser bem assustador. Você tem aquela sensação de ficar frente a frente com a encosta e olha, ao chegar mais perto, você começa a observar as fendas. Mesmo esse tipo de fenda pode ser escalada. Mas desta vez, eu também tenho uma mochila cheia de coisas para me ajudar. Vamos nos preparar. A escalada que vou fazer é quase vertical. Ela só deve ser feita por alpinistas experientes. O Mojave não é o lugar certo para quem tem coração fraco. Todos os anos as pessoas chegam aqui despreparadas. Se você se perder, a desidratação e a insolação são praticamente inevitáveis. É de manhã bem cedinho e a temperatura já é de quase 38 graus. Enquanto eu subir, o sol ficará mais alto e a temperatura vai aumentar muito. E pior ainda, essas rochas vermelhas refletem o calor de volta. A temperatura pode ser 5 graus mais alta na face da rocha. Ber, vamos colocar um monitor cardíaco. A equipe vai recolher os dados através de um dispositivo preso em meu peito que vai registrar meus batimentos cardíacos, temperatura de pele e quantas calorias eu queimo a cada minuto. Vou prender aqui. O calor e a exaustão são os principais fatores a serem considerados quando se inicia uma escalada como esta no Mojave. Você não está preso a nenhuma linha de segurança no alto, mas lembre-se, se você se afastar da encosta, vai cair em 2 etapas. Primeiro, até a última âncora, e depois a mesma distância daquele ponto se a âncora aguentar. Está ficando mais íngreme aqui em cima. Não há mais nenhuma fenda. Somos apenas eu e a encosta. Estou na metade da subida e agora tenho 2 desafios. Encontrar fendas para colocar a proteção. Tá, vamos. E lidar com a fadiga muscular que está se acumulando nos meus braços e pernas. Você começa a acumular muito ácido lático quando escala. Porque seu braço, os músculos do antebraço trabalham duro. Mas para fazer uma boa escalada,
Tem que usar mais a força das pernas do que dos braços. É uma boa ideia, sempre que possível, manter os braços abaixo da altura dos ombros. Porque quando você escala, suas mãos estão sempre aqui em cima. E o sangue então é forçado para baixo. Assim você tem um acúmulo muito mais rápido do ácido lático. Para sobreviver na natureza é sempre preciso fazer escolhas difíceis. E elas não ficam muito piores que isto. Você vai dar a volta em um obstáculo ou atravessá-lo. Estas são decisões que só você pode tomar. Legal. Chegamos ao topo. Meus batimentos cardíacos estão acelerados, mas agora não é por medo. E sim por alegria. Boa subida. Boa subida. Vamos terminar isso. O deserto pode ser um lugar perigoso. E se você chegar aqui despreparado, ele vai destruí-lo. O Mojave foi um teste implacável para mim. Mas eu não aceitaria se fosse de outro modo. Versão brasileira DPN.